Olá! Já estamos chegando com mais um podcast Comunica que Vende. A gente colocou um nome estratégico neste canal porque a gente está afirmando que se você se comunicar, se você souber levar sua mensagem da forma correta, você vai vender mais. E não só financeiramente falando, meu caro e minha cara, mas em todos os aspectos da sua vida você vai ter prosperidade, porque comunicação é isso. E hoje nós vamos continuar, na verdade, um assunto que a gente introduziu há uns acho que há uns dois podcasts atrás. A gente falou sobre funil de vendas e hoje a gente vai falar sobre níveis de consciência do nosso cliente. E quem vai dar esta aula para a gente hoje é o Cristiano dos Santos, que já está posicionado aqui. Oi, Cris! Tudo bem? Bem demais, e você? Na verdade, não é uma aula, eu tô bem. Não Tô deixa de ser. bem, é uma aula, é um bate-papo, né? A gente Vamos conversar aprende, sobre o né? assunto, A vamos gente sempre aprender. aprende muito, então é aula, é o que vocês quiserem. O importante é que vai ter muito conhecimento aqui, muita troca hoje. E esse assunto que a gente havia prometido, como promessa é dívida, vamos cumprir hoje, né, Cris? E o engraçado, assim, que a gente não combinou nada, né? No próprio, porque a gente não conversa sobre nada que a gente vai falar. A gente fala, é o A que eu gente gosto de define o fazer. tema só, né? É o que eu gosto de fazer. Mas lá aquela bate-papo de funil de venda, você tocou no assunto, nível de consciência, então vamos falar de nível de consciência. Eu não estava no meu script. Os assuntos vão surgindo, né? Vai surgindo, isso é muito legal. É uma coisa natural, né? Eu acho muito melhor do que ser aquela coisa forçada. Ah, vamos falar estrategicamente disso, daquilo outro. Eu acho que as coisas fluindo, ela acaba sendo mais naturais e tudo que é natural é mais gostoso. Ou Com você certeza. prefere comer uma coisa industrializada ao invés? Lógico, você prefere que tenha um gosto melhor, mas só que não faz tão bem para sua saúde. Exato. Mas, Cris, hoje você falou aí de estratégia, já usou essa palavra aqui já nesse começo, e entender sobre nível de consciência, sobre esses níveis de consciência do nosso cliente, do outro, né? É fundamental para uma boa estratégia de comunicação no nosso negócio, né? Na nossa geração de conteúdo. Exatamente, é estratégico, né? Então, você usar estratégia não tem nada demais, obviamente, é até bom você usar estratégia. Uhum. Eu falo aqui, estrategicamente a gente não combina nada, mas no dia a dia e nos negócios você tem que utilizar estratégia sempre. E você entender os níveis de consciência, assim como o funil de venda, é uma coisa estratégica e eles casam, né? O nível de consciência do consumidor é um funil. E aí, você entendendo isso, você vai evitar muitos erros que podem acontecer no processo de venda. E às vezes você não está vendendo e você não sabe porque você está vendendo para a pessoa errada. Isso. E, Tem ó, uma musiquinha, ó, tem um pagode, não sei se você lembra. Me apaixonei pela pessoa errada. uh, anos Né? 2000. Pode fazer uma versão. Eu adoro fazer versão de músicas. Então, assim, estou vendendo para a pessoa errada. Quer dizer, não estou vendendo para ninguém, né? Vendendo não, né? Você está ofertando Estou ali para ofertando para errar, né? a pessoa errada. Ela não Você, sabe o que eu estou vendendo. você falando aí, Cris, de que a gente meio que não usa estratégia, na verdade, a nossa estratégia aqui no podcast é utilizar a naturalidade. Essa é a nossa Naturalidade. estratégia. A gente define, a gente pensa em um conteúdo que, pela nossa experiência, a gente sabe que aquilo vai ter impacto na vida de quem nos acompanha, porque a gente conhece o nosso público, e aqui a gente opta por fazer isso num tom de conversa sem um script muito bem definido. Dá errado se eu fizer um script? Não, mas nós optamos estrategicamente por fazer dessa forma. Só para É, ficar bem claro, viu, crianças e crianços? Ô, exatamente. Cris, perfeito. Agora, qual que é a ligação, voltando aqui ao tema de hoje, do funil de venda, aquele funilzinho, aquele mesmo lá de cozinha, naquela analogia que você fez para gente, qual a ligação dele com os níveis? Toda ligação possível, né? Eles estão interligados. Vamos falar dos níveis de consciência para a gente entender como se encaixa dentro do funil? Bora. O primeiro nível de consciência é o cara, o tranquilo, ou o inconsciente. Eu vou dar um exemplo, eu não combinei com você, mas vou dar um exemplo seu. Eu gosto de dar exemplo, ou Ai, meu, ai, ai. ou da minha parceira. Vamos dar um exemplo seu. Bora. Vamos supor, dá um nome aí para mim de um homem. Qualquer nome? Qualquer nome. Luiz. Luiz. Vamos supor que o Luiz, ele se comunica mal, mas ele nem sabe.
Ele nem sabe o que é comunicação, ele nem sabe o que é importante, nem sabe que tem gente que dá aula de comunicação, ele não sabe de nada. E o Luiz, ele trabalha, tem lá o seu trabalho bonitinho, ganha o seu salário, de repente ele é demitido. Ele é demitido, tem sua família, tem seus filhos, e ele começa a fazer entrevistas de emprego. Aí ele começa lá a fazer entrevistas de emprego, e bonitinho e tal. E aí ele não passa em nenhuma, apesar do currículo bom, de muitos anos de experiência, ele acaba não passando. Ele não sabe por quê. Sabe, Ju, às vezes acontece algo com você e tudo dá errado e você não sabe por quê. Aí você fala assim, então é inveja, é olho gordo, o universo está conspirando, Deus não me ama, essas coisas todas que o povo fala, né? Inclusive eu já falei também. Não, Deus não me ama, eu nunca falei, mas que inveja, essas coisas, a gente sempre fala. Aí, beleza. Aí um dia ele chega pro entrevistador ou para a pessoa responsável, ou algum amigo que ele tem na empresa, que a gente sabe que tem muito quem indica, né? O QI, o famoso QI. Fala, cara, me dá um feedback, por que eu não fui aprovado? Né? E a pessoa chega e fala assim para ela, vou te contar uma história, vou te revelar aqui o segredo. Você não tem uma boa comunicação. Você é um cara que tem muito talento e tal, mas aqui você não passou segurança, você não se comunicou bem, você gaguejou, você não soube dar uma pausa estratégica, enfim, um monte de coisa. E aí, o recrutador, ele não sentiu segurança em você. Por não sentir segurança, ele não quis te contratar. Assim e tal, ele preferiu outra pessoa, que às vezes tem até um currículo menor, mas sabe se comunicar e sabe se vender muito mais. E aí o comunica que vende. Não é só vender um produto ou serviço, é vender você. Né? Exato. E aí tudo bem. Esse cara, ele estava tranquilo, ele estava inconsciente do problema dele, ele não sabia que ele tinha um problema, ele não sabia, porque é uma coisa muito assim, você tem algo que você não sabe que precisa. E lógico, a gente vive numa sociedade que ninguém aponta os defeitos do outro. E eu acho isso um grande problema. A gente não critica as pessoas porque a gente tem medo de magoar as pessoas. Eu prefiro 1000 vezes ser criticado e ver onde eu estou errando do que eu não ser criticado e continuar caindo no mesmo erro por Na verdade, um detalhe aqui, né, Cris? As pessoas não criticam para o outro, mas ela critica você para os outros. Para os outros. Então você não está nem ajudando, está falando mal do outro e não está cooperando em nada. Esse é o grande detalhe da história. Exatamente. Uma crítica construtiva, ela é muito bem-vinda, igual esse personagem, o Luiz. Que o cara falou, bicho, é o seguinte, meu querido, sua comunicação não está alinhada com o que você é. E você não está conseguindo passar toda essa autoridade. E ele nunca tinha se tocado disso. Perfeito esse seu exemplo. Aí ele começa a perceber, opa, e isso é importante? Não é? Eu nem sabia que isso era importante. Comunicação, mas eu falo, cara, eu falo certinho, eu não erro português. Né? E aí ele começa a perceber que existe uma forma de melhorar isso nele. Então, aí ele aumentou o nível de consciência, é isso? Ele aumentou o nível de consciência. Ele é um cara inconsciente ou tranquilo e ele agora ele é consciente do problema que ele tem. Perfeito. E agora ele está consciente. Aí você fala de funil de venda. O que adianta eu anunciar uma mentoria, um curso de oratória e comunicação para o Luiz, que estava tranquilo trabalhando na sua empresa até que foi demitido? Não adianta nada. E muita gente faz isso. O Luiz vê aquilo, fala, não, eu não preciso, imagina. Eu não sou palestrante, não, passo direto e você pagou por aquele anúncio. Exato. Por não ter esse conhecimento. Agora o Luiz, ele é consciente do problema. O que o Luiz faz quando ele está consciente de um... O que você faz, Ju, quando você está consciente de um problema que você tem? Cara, preciso ver um jeito de resolver isso aqui. Tá me atrapalhando? Preciso resolver. E o que você faz? Qual a primeira ação? Eu vou em busca dessa solução. Eu vou pesquisar. Eu vou lá no Google e começo como melhorar a minha comunicação. Como me comunicar melhor? Como passar numa entrevista de emprego e me comunicar bem? Enfim, vai fazer um monte de pesquisas e tudo. E aí o Luiz, ele vai dar lá com um monte de anúncio ou com um monte de
sites que estão organicamente listados no Google. E ele vai entrar em um a um, vai assistir os vídeos e tudo mais. E aí, e agora, ele vai dar de cara com uma coisa chamada curso ou mentoria de oratória e comunicação. Uhum. Tá? E aí, o Luiz passa mais um estágio. Qual que é o estágio? Consciente da solução. Ou seja, tem uma solução para isso. Eu não sabia que Uhum. existia curso de oratória e comunicação. E a maioria das pessoas nem sabe mesmo. Então, peraí. Primeiro, ele está vivendo a vida dele numa bolinha, nem sabe que ele tem um problema. Sim. Tá Aí trabalhando acontece, 30 anos na mesma empresa, tranquilo, sossegado, bonitinho, tá tudo, a vida acontecendo. a Aí ele vida descobre, fala, gente, eu tenho um problema. tem um Isso está me problema. causando danos. Beleza, eu vou procurar saber mais sobre isso. Então, ele é um cara que se tornou consciente. Ele era inconsciente, se tornou consciente. Aí vem o terceiro já, que é quem? O consciente da solução. Então assim, eu não estou só consciente do problema, eu estou consciente e eu sei que existe uma solução para resolver meu problema. Eu sei que existe uma solução para resolver meu problema. Uhum. E agora a gente volta um passo atrás e vamos falar da intensidade da dor. Porque, assim, tem dores que você não vai atrás. Mas a dor do Luiz é uma dor muito forte, porque ele é um pai de família, ele tem Uhum. filhos para criar, ele está desempregado, o dinheiro está acabando. Alguém falou para ele, por sorte, que ele não se comunica bem, por isso ele não foi aprovado. E aí ele vai atrás de uma solução. Mas tem dor que você deixa para depois. Por exemplo, uma dor de dente, você vai deixar para depois? Olha, eu vou te falar que tem muita gente que deixa se não for tão profunda. Dá um migué ali, Mas vamos falar. Teve uma mas vez que não eu tive uma deixa. dor de dente que eu dormi assim. Aliás, eu não dormi a noite toda. E no outro dia eu corri pro dentista e quando ele aplicou a Claro, você quer anestesia, resolver. aquela foi uma sensação melhor da minha vida, aquela dor subindo passo a passo. É. Foi incrível. Mas tem dores que você deixa para depois. Vamos dar algum exemplo? Que exemplo a gente pode dar? Que a gente pode, por exemplo, dançar. Ah, eu preciso fazer uma atividade física. Eu não gosto de ir para academia. Eu vou dançar, mas eu posso ver isso depois. Eu acho que é a própria atividade física, A né? própria Ela é atividade muito física as deixada pessoas para depois. adiam. Se não apertou ali na parte da saúde, o médico falou, querido, ou você se mexe ou você morre, a pessoa não vai. Sim. Amanhã, depois. Ah, Acho que eu essa é vejo isso uma. depois. É. Depois eu vejo isso e acaba deixando para depois. Então a gente tem que também saber a urgência. Qual é a urgência do meu público-alvo? Né? Aprender comunicação, dependendo do caso, pode ser urgente, mas geralmente não é urgente, Uhum, porque não é uma dor latente, uhum. né? Isso é verdade. Não é uma dor latente. Então, quando você tem o seu negócio, tem que estar prestando atenção nisso. Qual é a intensidade da dor também? Aí o Luiz foi lá, pesquisou e achou um monte de cursos, mentorias e tudo. Opa, tem uma solução para mim. Qual é a solução? Fazer um curso de comunicação e oratória, pode ser presencial, pode ser online, fazer uma mentoria com a Ju. Tem soluções para ele. E aí ele passa a comparar as soluções. Então ele pega, ele começa, tem a Ju, tem o João, tem a Maria, e ele passa e vê a proposta. Por isso que a gente tem que ter uma página de vendas, ou uma landing page, bem feita, com uma copy bem escrita, porque as pessoas comparam. Ele vai ver os seus vídeos, vai ver se ele se identifica com você e começa a ter um monte de critério para escolher de quem ele vai comprar. Aí ele chega na Ju e chama a Ju lá no direct. Fala, Ju, eu tenho um problema aqui, ó. Eu vi que você grava vários vídeos no YouTube, que você ensina sobre comunicação, grava vários vídeos lá no Instagram também, já ensinou empresários, apresentadores de TV, apesar, você é uma apresentadora de TV, né? Mas já mentorou outros. Quem Uhum. mais? Quem mais você já mentorou? Jornalistas, Dermatólogo, executivos, empresários, profissional liberal, tem. tem um Porque monte a de coisa. comunicação é uma dor de todo mundo, mas é o que você falou. Aí Para ele eu ser pergunta assim para você. estratégica, Aí tem uma questão também que é quando ele está nesse nível de consciência e ele começa a comparar soluções, ele dá de cara com um muro. Você tem ideia de que muro é esse? objeções. Perfeito.
É normal e corrente que a gente tem objeções. Aí ele começa a perguntar: você já mentorou alguém que precisa procurar emprego? As pessoas Uhum. que estão buscando recolocação profissional, elas procuram você? Quantas horas são a sua mentoria? Como que é o processo? Eu vou conseguir mesmo? Quem é você para me dar uma mentoria? Aí Exato. a gente entra no gatilho da autoridade, né? Ah, eu sou jornalista, há 20 anos que eu trabalho, não sei quantos anos eu trabalho na TV, sou apresentadora da TV Record, e aí junto um monte de coisa. Isso tudo trabalha as objeções e trabalha a percepção de valor que você tem perante ele, que vai confrontar com os concorrentes. Ô, Cris, só também mais um detalhe. Você vai falando, aí vai vir nos insights, senão eu esqueço. Isso que Tá você está bom. falando está até um pouquinho fora, mas enfim. Isso que você está falando tem muito a ver com a pessoa ter o discurso dela, quem está oferecendo um serviço ou produto, muito bem estruturado. Porque quando ela sabe muito bem que essas objeções que você acabou de citar que existem, ela não espera o cliente trazer essas objeções. Em uma conversa, em uma comunicação muito bem alinhada, intencional e estratégica, você já vai quebrando todas essas objeções. Ao invés desse cliente virar para mim e falar: mas quem é você? Qual a sua experiência? Eu, nesse bate-papo, já falei: olha, eu tenho 20 anos na área de comunicação e televisão, sou repórter, apresentadora, é por isso que eu tenho um método que vai te auxiliar. Olha, de forma tão leve, quantas objeções a gente vai quebrando nessa conversa. Depois, o que sobrou, o que você de repente deixou passar, algo mais específico, você também vai lidando ali nessa negociação. Faz sentido, Cris? Total sentido. O que você falou realmente é muito, muito, muito importante, né? Você tem que Você conhecer já o vai seu cliente. quebrando, né? Você tem que conhecer o seu cliente, ele Uhum. falou isso várias vezes, conhecer quem é o seu público-alvo A e dor. a dor deles, então você tem que conversar muito, você tem que fazer pesquisa e também conhecer também você, o seu produto, o seu serviço. Exato, isso é muito importante. E, Ter na e ponta da língua. acreditar na solução que você entrega, né, Cris? Que é a tal da Exatamente, comunicação inconsciente. Pô, tô perfeitamente. tenso. Não sei se é tão bom assim o meu produto, meu serviço para resolver para o Cris. Cara, isso vai passar. Sem você perceber inconscientemente, sua vibração vai chegar no outro. E ele vai sacar que você não está tão seguro assim. Isso é tão sério, né, Cris? A gente pode até falar mais. Olha as ideias surgindo ao longo do nosso papo. Porque é o que você falou. Além de a gente conhecer muito que o outro precisa, que resolve o problema dele, a gente precisa entender e ter consciência da solução que a transformação que eu levo para o outro. E aí eu chego segura nessa conversa, eu chego cheia de mim, sabe? Olha, meu filho, confia, faça o que eu estou te falando, que não tem como não dar certo. É diferente. E todo empreendedor, ele é um resolvedor. O que é um resolvedor? Aquele que resolve dores. Mas Exatamente. como vai resolver uma dor que você não conhece? E como você vai anunciar ou buscar novos clientes se você não sabe quem é esse cliente, ok? Então, vamos supor, você identificou que tem muitos clientes que buscam recolocação profissional na carreira e ele é inconsciente, geralmente, que está buscando recolocação, ele não está muito preocupado com Uhum. comunicação. Então, você pode fazer um anúncio para esse cara, mas não é um anúncio vendendo mentoria, é um anúncio de conteúdo. Ou seja, está com dificuldade de passar no processo seletivo? Talvez o seu problema seja a sua comunicação. Entenda aqui 7 passos para melhorar. Melhorá-la. E ele fala que não é aula, né, gente? Eu tô aqui, ó. Fala É. mais. E aí, Pegando tudo. ele pega, lê o seu artigo, aí te segue no Instagram. E por que você fez isso? Porque você identificou que tinha muita gente procurando você com essa dor. Ó, eu não consigo, preciso melhorar minha comunicação. Isso é um exemplo, né? Uhum, Que cabe qualquer produto ou serviço, é só levar para a realidade de cada um. E aí uhum. você vai identificando. Por exemplo, pode fazer um anúncio para empresários. Sabia que você pode ganhar até 3 vezes mais no seu negócio se você se comunicar melhor? Não é uma venda de mentoria. Eu E estou aí anunciando. eu vou direcionar, acho que esse é o pulo do gato. Você É, vai direcionar para este público de empresário, porque a dor do empreendedor isso. é diferente da dor daquele que não está Eu vou fazer um conseguindo. anúncio direcionado para esse público, não é um Uhum. anúncio para todo mundo.
É aquilo que ele falou, quem tenta vender para todo mundo não vende para ninguém. Gente, uma sacada muito legal isso que o Cris está trazendo. Muito legal. Porque olha só, inclusive para mim, tá? Eu vou reassistir essa nossa conversa depois. Porque assim, pensa, eu vendo comunicação, essa é a solução que eu vendo. Eu falo que as pessoas precisam se comunicar melhor. Tá, mas é o que o Cris falou, qual é a dor disso? Porque isso, por isso, gente, concorda comigo que as pessoas vão querer investir em outras coisas mais importantes do que para elas? Porque a gente só percebe que a comunicação é importante, infelizmente, a gente só percebe quando o nosso calinho lá aperta no sapato, a pedrinha. Você perde a oportunidade de emprego, você não está vendendo bem, você vive brigando, você não se relaciona bem em casa ou no trabalho, aí você fala, caraca, preciso arrumar isso. Então, olha que sacada interessante. Independente do que você faça, você precisa entender que dentro desse grande público que você tem, podem existir públicos com dores diferentes. Se você é assertivo, inclusive, ao ofertar o seu produto ou serviço para esses pequenos subgrupos, você consegue ter, de repente, uma conversão até maior, né, Cris? Porque, veja, o empresário e o cara CLT que está em busca uma boa entrevista e do cara que vai prestar a OAB e precisa falar bem, são dores iguais à comunicação. Mas dói igual? O problema é o mesmo, precisa refinar a comunicação, mas as dores são diferentes. Então, quando eu anuncio de forma aberta para esses três públicos, empreendedor, advogado que vai, o cara bacharel em direito que vai prestar a OAB, e um cara que quer um emprego, eu vou ter que ser específica para poder conquistar cada um. É sobre isso que você está falando, né? Que virada de chave, cara. É Exatamente. isso. É sobre isso. Perfeito. Porque já fala, você vai se comunicar bem oralmente. O cara lá quer, não quer, são coisas diferentes, aplicações das técnicas de oratória de forma diferente. Muito bom, muito bom. Isso aí. Aí, tudo bem, ele está consciente da solução, né? Ele está pesquisando entre as soluções, entre as pessoas, entre os públicos, e ele chega até a Ju, gostei da Ju, ele manda uma mensagem, começa a conversar no WhatsApp ou no Instagram, e aí a Ju fala assim, ó, para o seu caso, eu tenho um curso online que vai te ensinar a comunicar melhor. Então, você fazendo esse curso, com certeza vai melhorar muito. Aí, legal. Aí ele fala, legal, gostei disso. E ele está consciente agora, ó, mais um nível, consciente do produto. Ele era consciente da solução, agora ele é consciente do produto. Ele compra o produto seu e ele pula mais um nível. Ele se torna totalmente consciente. Ou seja, ele comprou seu curso, ele começou a assistir, ele começou a aprender, ele aplicou, ele passou na entrevista de emprego, ele mandou uma mensagem para a Ju, um vídeo gravado com um depoimento. Nossa, eu não estava conseguindo um emprego, estava um ano procurando emprego, aí eu fiz o curso de comunicação, entendi que era preciso melhorar minha comunicação através de um feedback que eu tive, comprei o curso, fiz, fui aprovado, e agora estou felizão da vida e mando um depoimento para a Ju criar mais um gatilho mental na cabeça das pessoas, que é o gatilho aí da prova, né? Muito bom. Desses depoimentos. Só que aí, quando você torna o cara totalmente consciente, você tem ainda mais coisas a serem feitas. Ou seja, cara, você fez o curso, você melhorou, você entendeu que precisa melhorar, mas você tem mais um passo ainda. Esse cara é um cliente de primeira compra. E a gente falou no outro de funil de vendas que a gente tem uma tendência. Eu não gosto, sempre que eu falo gente, quando eu falo gente, eu fico irritado. Nós. E eu uso muito, relaxa. Eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar minha comunicação, que É eu tenho uma um leitor crença, na eu minha falo frente. direto, Não, a gente. não é nós. Aí, quando É, nós é. conquistamos aquele cliente, a gente vai ir atrás de um novo cliente. Por que a gente não vende novos produtos ou novos serviços para esse cliente? Uhum. Ele já está consciente daquilo que eu posso entregar. Ele sabe quem eu sou, sabe da minha qualidade, já mandou depoimento, ficou super feliz, virou um fã declarado da minha marca. E aí eu posso oferecer, olha, você quer melhorar ainda mais? Eu tenho aqui uma mentoria, onde eu vou te pegar pela mão, né? Todo mundo fala marketing digital, vou te pegar pela mão. A É. gente pega pela mão, né?
A pessoa faz um processo, mas lá E pegar... vou te mostrar o passo a Mas passo. é uma maneira de se falar, que o pessoal fala, te pego pela mão e vou te melhorar ainda mais a comunicação, porque sempre há o que melhorar. Você é uma comunicadora de 20 anos, se comunica na TV diariamente, mas você ainda tem o que melhorar. Claro. O Messi é um baita do jogador, mas ele tem o que melhorar. Todo mundo tem, por melhor que seja, por mais top que o cara seja, o corredor lá de 100 metros, ele faz lá, não sei nem quanto que faz 100 metros, acho que é 4 segundos, 6 Nem segundos. sei. Ele pode melhorar um décimo de segundo, Sim. né? Então, assim, a perfeição, ela não existe, ela é uma busca constante até o final da vida. Então, você falou para ele assim, olha, agora que você está consciente, totalmente consciente, que você chegou lá no fundo do funil, que você já sabe tudo, já experimentou, sabe da minha qualidade, vamos continuar essa jornada? E você, ao invés de gastar dinheiro para buscar novos clientes, você minimiza esse custo vendendo para um cliente que você já tem. É muito mais barato você vender para um cliente que você já tem do que vender para um novo cliente. Perfeito. E andando um pouquinho, trazendo aí um passinho para trás, talvez, Cris. Quando a gente fala, porque uma das formas da gente atrair esse público, por exemplo, é utilizando a rede social por meio da geração de conteúdo, um anúncio, enfim. Quando a gente pensa assim, eu tenho 2.000 seguidores, 1.000 seguidores, são 1.000 pessoas diferentes e em níveis de consciência diferente. Tem o Luiz, que está lá só, que está lá me seguindo porque ele passou um dia na TV e falou, nossa, gostei dela, estou seguindo, mas nem sei o que ela faz, tem muito. Comunicação, você ensina? Não entende? Tem o Luiz, e tem também o cara que é super ligado em comunicação e já está no estágio mega avançado. Ou seja, eu tenho no mesmo grupo pessoas de níveis diferentes de consciência. Como é que eu faço de forma estratégica para atrair esses diferentes tipos de pessoas? Com conteúdos diferentes. Vou te dar um exemplo aqui. Bingo! Aquele simples Dá o nome de uma assim. mulher. Eu faço toda uma onda, gente. Vocês viram? Ele fala, conteúdo diferente. Não, que eu sou capricorniano, e capricorniano é prático. Juliana. É um tiro só. Agora, como? Como? Fala o nome de uma mulher. Daquela bem criativa, Luísa. A Luísa. A Luísa, ela te segue nas redes sociais, ela não tem interesse nenhum no seu produto ou serviço. Uhum. Mas ela gosta de você, ela gosta dos seus vídeos, ela viu você na TV. Ela fala, nossa, a Ju é muito legal, ela apresenta o telejornal lá, nossa, como ela apresenta bem, e como ela é simpática, e como ela é carismática. Eu sigo ela, pronto. Eu sigo um monte de gente que eu não compraria nada, mas tem pessoas que eu gosto do conteúdo, que eu acho legal, e acho que você também. Só que aí você teve uma grande ideia. Você colocou o conteúdo como melhorar o seu casamento através de uma comunicação assertiva. Uhum. E a Luísa, ela está passando por uma baita de uma crise no casamento. Uma baita de uma crise. E ela ama o marido dela. Como é o nome do marido dela mesmo? Vamos colocar o Luiz? Acabou que é a Luísa e o Luiz. Não, o Luiz não, porque o Luiz é o do... É outro? Então É é o o... João. Não, o João já falou várias vezes. Frederico. Pedro. Hã? Frederico. Frederico, o Fred. O Fred. Ela ama o Fred. Ela não. Nossa, eu tenho minha família com o Fred, meus filhos. Eu não posso me separar desse homem, pelo amor de Deus. Eu amo ele demais. E o meu casamento está indo para água abaixo. Aí um dia você posta um conteúdo, um vídeo, um artigo, alguma coisa falando. E ela, que estava inconsciente, ela fala: opa, peraí, eu posso melhorar o meu casamento através da minha comunicação? Eu estou falhando nisso? E aí você trouxe ela para a consciência. Ela não compraria de você, ela é uma dona de casa, ela não precisa palestrar, ela não precisa fazer uma entrevista de emprego. Mas a comunicação, ela tem várias vertentes. E, de repente, você falou assim, a pessoa, quando ela está desesperada, ela aceita qualquer solução que vier, ela vai chamar a atenção dela. Vai chamar a atenção dela. E aí chamou, falou, nossa. Aí ela chega numa amiga dela que é mais esclarecida, né? Que é a Luísa, ela tem ali o seu colegial completo, mas não estudou muito, vive naquele mundinho dela em casa, então ela não tem muito conhecimento.
Aí ela chega assim e fala para Mariana. Mariana é uma mulher muito bem sucedida, um casamento bem feliz e tudo, uma mulher super despojada. Mas, Mariana, me conta uma coisa aqui. O que você acha da comunicação? Ela começa já a pesquisar. A pesquisa não precisa ser no Google, tá? A pesquisa Uhum, pode ser de várias coisas. Quando a gente não tinha internet, a gente pesquisava de outras maneiras. uhum. Ela fala, Mariana, vem cá, me conta uma coisa aqui. Você tem um casamento bem feliz, eu estou passando uns problemas aqui com o Fred. O que você acha da comunicação em relação ao casamento? Eu falei, não, comunicação é extremamente importante. Eu e meu marido nós nos comunicamos muito bem e tudo. Então, assim, a comunicação é primordial para o casamento. Aí ele liga uma chavinha na cabeça da Luísa. Luísa. Nossa, que legal. Aí ela pega, mas ela tem objeções, porque ela tem ali um orçamento limitado, o marido dela pode não acreditar. Sabe aquela coisa assim, ó, eu tenho que falar com meu marido para comprar? Mas na Essa loja, objeção é clássica. eu vou, objeção clássica, eu vou perguntar para o meu marido É. um monte de coisa. Ela pode não ter o dinheiro dela próprio, então ela depende do marido, Sim. tem um monte de questões. E ela começa a bater no muro das objeções. E ela começa a te perguntar. E você vai matando as objeções uma a uma. E aí, quando você mata a objeção, ela fala assim: ó, eu não posso perder o meu marido, então eu vou investir, nem que eu tenha que pegar dinheiro emprestado. E ela investe e bota toda a sua esperança no seu trabalho, né, de comunicação. E aí ela começa a treinar, o marido vai trabalhar, ela pega ali, começa a comer os vídeos com farinha e começa a assistir. Ela fala: hoje eu vou aplicar essa técnica de comunicação que a Juliana me ensinou. Eu vou aplicar. Então o marido chega, ela usa a técnica, não sei que técnicas são, mas não sei se tem algum exemplo para dar. E ela Tem um começa bom, tem um bom. a dar certo. Aí você pegou uma mulher que era seguidora sua, que não tinha interesse nenhum no seu produto ou serviço, ela sabia o que você vendia, porém, ela te seguia por outras coisas, por outros motivos. Ela não ia comprar nada de você e, através de um conteúdo, você agitou ela, agitou a consciência, colocou ela como consciente, e ela começou a pleitear fazer isso, fez, deu certo, e ela passa a te indicar. Talvez ela não vai fazer uma mentoria com você. A gente vai chegar lá no totalmente consciente, último estágio. Ela ficou totalmente consciente. Mas, não, isso para mim já tá bom, já salvei meu casamento, eu e meu marido estamos em lua de mel, tá melhor de quando a gente começou a namorar. Para mim tá bom, não vou comprar mentoria. Mas ela fala para Joaquina, ela fala para Rose, Uhum, ela fala para Patrícia, ela fala para Daniela, ela vai falando para todo mundo e uhum. traz clientes para você. Perfeito. E o que eu acho que é muito importante da gente entender aqui é que nós, todos nós que somos, entre aspas, criadores, né, de conteúdo, que precisamos ter uma comunicação ali que passa uma. As pessoas, para conhecerem o nosso trabalho, o nosso serviço, o nosso produto, a gente precisa gerar ali um conteúdo, certo? Conteúdo de valor transformador. Quando a gente entende que na nossa rede tem pessoas diferentes, em níveis de consciência diferentes, como o Cris bem trouxe aqui, essas historinhas, essas narrativas para a gente compreender, tem a Luísa, tem o Luiz, são pessoas diferentes, com problemas diferentes. Na nossa geração de conteúdo, assim como a gente não pode ser linear na nossa voz, lembra que a gente tem que usar como se fosse uma música? Veja se eu estou correta. Na criação de conteúdo, eu também preciso caminhar, navegar por todos esses níveis, ou seja, um conteúdo mais geralzão, para eu abranger a massa, que não tem consciência nenhuma. Topo Por de exemplo, funil. a importância da comunicação no teu casamento. Tá, uma coisa mega geral. Mas eu também posso ser bem específica, porque eu tenho gente lá que já entendeu que tem um problema. Funciona dessa forma? Exatamente, perfeito. Perfeito. Uhum. Claro, tem negócios que você não precisa abranger muito. A Esse aí é o demanda que você topo de tem para funil. aquele público específico, acabou. Já não há necessidade. Mas quando você já atingiu um platô e o seu negócio permite que você abra o leque, por exemplo, se você pegar e fazer uma mentoria para advogado para passar num teste de determinada coisa, vamos supor, de alienação parental. Estou inventando aqui, nem sei se, Uhum. se cabe isso.
Isso não dá para você abrir. Como que eu vou abrir? Não dá. É muito específico, é muito nichado. Mas Uhum. comunicação, ela serve para qualquer pessoa. Para você se comunicar com a sua criança de 3 anos de idade. Serve para conseguir um emprego, para conseguir uma namorada ou um namorado. Serve para você, sei lá, qualquer coisa. Você sabe Se melhor destacar na empresa, enfim, se é para destacar na tudo. empresa, para você palestrar, para você apresentar um programa, para Uhum. você qualquer coisa. Então a comunicação ela é extremamente importante e extremamente negligenciada na nossa cultura, porque É. a gente acha, não, eu já sei me comunicar. E na verdade, não. Eu, por exemplo, eu fui apresentador de um talk show, né? Durante 5 anos e meio, e eu me achava o máximo como apresentador. Mas depois, e eu nem assistia meus vídeos, né? Porque eu nem tinha tempo e tudo. E quando eu comecei a assistir, eu falei assim, puta, que bosta. Eu acho que podia ser muito melhor. Daria para melhorar muito se eu tivesse tempo Uhum. e a disponibilidade e também a humildade Orientação, né, também. de olhar e falar assim, não, olha, eu posso melhorar isso. Uhum. Eu posso fazer melhor. Eu posso perder esses vícios de linguagem, esses cacuete, né, esses né. Então, é um processo contínuo, de melhoria contínua. É o Kaizen. Sabe o que é Kaizen? Sim, Né? O japonês lá, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. é Então, a isso. comunicação, para você, por exemplo, que fala de comunicação, você pode abrir o leque, mas tem áreas de atuação que não tem como. Então, Uhum. por isso que é importante você conhecer muito bem o seu negócio. E as pessoas não conhecem, viu? Não, Nem não mesmo. o negócio, não se Às vezes, autoconhece, e as pessoas são mais perdidas que seguem tiroteio. isso. Ô, Essa é a Cris, verdade. vamos relembrar esses níveis que você trouxe para a gente, então, até agora? Vamos lá. O primeiro, são Inconsciente, 5? São 5. 5. Tá, vamos lá, então. Inconsciente, aí depois nós temos o consciente do problema, nós temos o consciente da solução, o consciente do produto e o totalmente consciente. Uhum. A partir disso que a gente conversou aqui, qual seria a sua sacada mestre, mor, desse nosso bate-papo para a nossa audiência? Olha, a sacada mestre é assim, nós, brasileiros, ou não só brasileiros, né? Porque eu conheço empreendedores que não são brasileiros que também sofrem disso. A gente não leva o nosso negócio a sério e não é culpa nossa também, que a gente não tem uma educação empreendedora, a gente não tem uma educação estratégica na escola. Nós nascemos para ser treinados para ser operários. Uhum. E nós temos uma educação operacional. Eu, quando identifiquei isso em mim, que eu era muito operacional, eu comecei a tentar estudar estratégia e ver como ser mais estratégico em tudo. Então, eu sou muito estratégico em tudo. Não na comunicação, por exemplo. E realmente não sou. Eu gosto de me comunicar espontaneamente, igual a gente falou no começo. Mas se eu tenho um negócio, eu tenho que ser estratégico. E o CEO, né, que é o dono da empresa, o presidente da empresa, ele é do chão de fábrica. Eu atuava como operário na minha empresa, então eu trabalhava no dia a dia. O CEO ele tem que estar lá no topo, quando é no topo, eu estou lá no alto, olhando para baixo e vendo como está o funcionamento de tudo. Ele não tem que fazer nada, ele só tem que pensar e Exato. alinhar e colocar as peças no lugar e ser estratégico. E uma das estratégias é conhecer o meu público profundamente, para me poder tomar as decisões, ver quais são os níveis de consciência, ver qual a posição no funil de vendas, e trabalhando isso, melhorar os meus resultados, ganhar mais com menos, ter mais lucro. Então, essa é, para mim, é a sacada que eu trago disso, né? Porque, assim, eu, como uma pessoa que já contei minha história e vim lá de baixo e tudo, e tive várias questões, eu não sabia de nada disso. Eu fui aprendendo com o tempo. Na raça, né? E aprendendo também no tempo que eu parei para pensar e para analisar, que eu vendi a minha empresa e que falei assim, puta, agora eu vou refletir sobre muitas coisas, né? E aí eu acabei
falando assim, se eu soubesse... Aí eu comecei a pensar, se eu soubesse disso, de tudo isso que a gente fala nos podcasts, dessas coisas, quando eu comecei, eu teria tido outros resultados, muito maiores do que eu tive. Então, é importante o conhecimento e a aplicação do conhecimento, e não é o conhecimento esse do dia a dia, mas, sim, o conhecimento estratégico, saber lidar com as situações, com a empresa, com o negócio, com o funcionário, é muito importante. Então, eu tenho uma frase, eu já falei no podcast, eu não sei se é minha ou se eu vi em algum lugar. Eu acho que é minha, porque o Laio Ribeiro diz que quando você conta uma piada, muitas vezes, chega uma hora que ela pode ser sua. Eu não lembro. Perfeito. Qual que é mesmo? Não lembro. O dinheiro, ele está na estratégia, ele não está na operação. Eu acho que é sua. Eu também acho. Então, para mim, quando eu caiu essa ficha, eu falei assim, o dinheiro não está na operação. O dinheiro está na estratégia. Não é no suor, né? Não é no suor. Não. É em como você vai fazer estrategicamente aquilo do operacional, aquilo acontecer de forma mais produtiva, de forma que dê um resultado maior. Então, é muito mais sobre o pensar, né? Eu pensar, e eu não sei se você sabe desse dado. O cérebro humano, ele pesa 2% do corpo da pessoa. 2% é o peso do cérebro. Mas ele gasta 25% da energia. Não. Por isso que as pessoas não pensam. Porque gasta muita energia. Gasta muita energia, cara. E nós temos preguiça de pensar, porque a gente não foi acostumado a pensar. A gente tem que desenvolver isso. E eu busco me desenvolver nisso. Justamente nesse pensamento. Fica, então, uma excelente sacada que vai além do conteúdo que a gente trouxe hoje para você aqui. Pense, trabalhe a mentalidade em todos os aspectos. Seja estratégico, seja intencional, trabalhe. É tanta coisa que envolve essa coisa da mentalidade, do pensamento, da estratégia. É muito bom a gente olhar para isso com carinho. E que bom que a gente vive hoje em um tempo onde onde nós temos, né? Igual você, nós temos acesso a todos esses conhecimentos. Mas vamos caminhando para o fim dessa prosa. Senão a gente fica aqui, a gente faz um churrasco aqui e não encerra o negócio. Vamos terminar mais um podcast. Aproveitando para falar, curte, comenta, compartilha, se você quiser. Se não quiser, não faz nada disso. A conversa é tão boa que a gente esquece, mas é muito importante que você faça esse processo. Se fez sentido para você o que a gente conversou aqui hoje, por exemplo, curte esse vídeo, deixa teu comentário e, principalmente, se inscreva no canal, compartilhe esse canal, que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho. Nossa vida é uma loucura, mas a gente separa toda semana esse tempinho para estar aqui com você, porque a gente entende a importância desse conteúdo. Então, qual seria o nosso pedido para você, o nosso pagamento, se é que eu posso falar assim? Compartilha, se inscreve no canal e espalha, né? Espalha essa informação, é isso que a gente precisa, tá bom? Isso aí. Beijo para vocês, viu? Até semana que vem. Até semana que vem, foi um prazer bater mais esse papo, e semana que vem tem mais algum assunto de comunicação aí que a Ju vai trazer para a gente, e já fico ansioso de antemão para aprender um pouquinho também. É isso, gente. Deixa a sugestão aqui se vocês quiserem algum assunto específico que a gente faz algum vídeo, algum bate-papo sobre, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até semana que vem. Tchau, Cris. Até semana que vem.